Falar do curso de administração para mim é muito fácil, porque foi ele quem proporcionou tudo na minha carreira. Ou seja, é um curso que pode mudar a vida das pessoas. Esse curso de administração, você pode ser inserido no mercado de trabalho mais rápido. Por quê? Porque você aprende sobre gestão de pessoas, marketing, logística, financeiro, administração ambiental, hotelaria, que eu tanto amo, consultoria e dentre tantas outras possibilidades que o curso de administração dá. As empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, todas elas usam a administração, os princípios da administração, as ferramentas administrativas. Ou seja, quem domina a técnica, quem entende de administração, claro, com certeza vai ter mais possibilidades no mercado de trabalho. No curso de administração, você aprende desde cedo, logo no primeiro semestre, logo no início, você aprende a trabalhar o seu comportamento profissional, você consegue aprender o empreendedorismo, a logística, você aprende a usar ferramentas de gestão, de controles, todas as ferramentas que as empresas usam em suas gestões. Para você ser um profissional de sucesso, você vai precisar ser uma pessoa criativa, dinâmica, determinada e uma pessoa que consegue dar resultados, tanto para as empresas, para as organizações, como para você mesmo. Agora deixa eu improvisar um pouquinho. Produção, só um pouquinho, tá? Deixa eu improvisar. Gente, o mundo está passando por várias transformações e você precisa ser transformado pelo curso de administração. Então, vem para a FMB ser transformado, tá? Porque lá o seu sonho está ao seu alcance. Boa tarde, tudo bem? Gente, o meu nome é Gardênia Lima, eu estou coordenadora do curso de administração da Faculdade do Maciço de Baturité e hoje nós estamos aqui para bater um papo sobre administração, com o tema Administração é para profissionais de administração. E eu estou aqui com o Giovanni Vieira, graduado em Direito e Gestão de Empresas, pós-graduado em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, pós-graduando em Licitação e Gestão de Contratos Administrativos, consultor empresarial, palestrante, ouvidor, ex-delegado do CRA do município de Maracanaú, conselheiro do CRA e coordenador do CRA Jovem e meu amigo. Então, Giovanni, seja muito bem-vindo. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje para bater um papo aqui sobre administração. Você que eu tive que ler, tá? Porque tem muita coisa, né, rapaz? Isso é de quem faz administração, né? Exatamente. E o currículo não para. Eu tenho certeza que isso aqui ainda vai aumentar mais, né? Com certeza. Giovanni, então seja muito bem-vindo ao nosso podcast. A Faculdade do Maciço de Baturité, ela tem esses podcasts interdisciplinares, todos os cursos fazem esses podcasts, justamente para que as pessoas, né, para que você conheça de todas as profissões. E hoje é o dia, claro, da administração, top, né? A melhor de todas. Excelente. Seja bem-vindo, Giovanni. Obrigado, professora. Boa tarde a todos, né? É uma satisfação estar aqui hoje e falar um pouquinho sobre essa profissão tão linda, né, que é a administração. Olha, quando eu resolvi estudar administração, eu percebi um mundo que eu não conhecia antes. A administração faz com que a gente
se apaixone, primeiro por pessoas, por processos. A administração faz com que a gente se torne tanto eficiente como eficaz, né? Às vezes a gente acha que isso é só um conceito, que todo estudante de administração, a primeira coisa que aprende a estudar, né? Seja eficiente e eficaz. Mas isso a gente leva para a nossa vida. Nesse instante, eu estava falando aqui com o pessoal da produção, né? Os detalhes fazem a diferença. E a administração, ela serve justamente para isso, para ensinar a gente a encontrar os detalhes. E com eficácia e com rapidez, né? O mundo hoje, ele não está para amadores. Não se tem mais paciência, não é verdade? Exatamente. Professor, só fazendo uma correção aí da sua frase aí, eu acredito que a administração é um universo, não é nem um mundo, viu? Quando você fala de administração, é um universo. É um universo de possibilidades quando você se forma em administração, que a partir desse momento você vai criar para você. É verdade. Olha, eu acho que toda profissão, a gente, né, quem faz é apaixonado, né? Porque você tem que amar o que você faz. Mas a administração, ela tem uma coisa assim diferente, né? Primeiro que em tudo que você faz, tem empresa, né? Você vai comprar um relógio, não, um relógio bonito, ó, né? Você compra, foi uma indústria que fez. Exato. Foi uma loja que vendeu, né? Seu paletó tá todo elegante aí, né? Obrigado. Foi um alfaiate que fez. Foi uma empresa que fabricou. Foi uma loja que vendeu. Então, a administração, ela te dá muitos, me ajuda aqui na palavra, muitas possibilidades. Muitas possibilidades. Você gosta de pessoas? Você vai trabalhar na área de treinamento, você vai trabalhar no RH, né? Você gosta de processos? Você vai trabalhar nos escritórios, com as estatísticas. Você gosta de matemática? Você vai lá para o financeiro. Não. Você gosta de logística, né? Pois Pode também trabalhar na área de logística, o administrador. Olha, qualquer habilidade que você tenha, qualquer uma, você consegue atuar bem na administração. Agora, precisa conhecer um pouco a administração, né, Giovanni? Precisa ser administrador. Administrador. E é o tema de hoje. Administrar Exatamente. É para profissionais da administração. E aí, quando você me fala assim, administrar é para profissionais de administração, aí me vem assim uma dúvida, que aí eu gostaria que você tirasse aqui para o público aí que está assistindo. Então, quer dizer que uma pessoa que tem uma empresa, mas ela não é administrador, ela tem a obrigatoriedade de ter um administrador dentro da empresa dela? Professor, quando você fala de empresa, a gente sempre tem que entender o seguinte: essa empresa, quando há necessidade de ter um administrador, eu não posso dizer assim, toda empresa tem de ter um administrador. Então, eu não posso dizer que há obrigatoriedade. Mas as empresas que são da área da administração têm que ter administrador. Opa, então deixa eu te perguntar uma coisa, Giovanni. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse que ele era administrador de um condomínio. Aí mas foi sem querer, sabe? Aí eu olhei e disse assim, ô colega administrador, você já frequenta o Conselho Regional? Aí ele olhou para mim e disse assim, não, eu não sou formado em administração, não. Aí eu disse, como assim? Como assim, Bial? Aí eu lhe pergunto, uma empresa que administra condomínios, ela pode ter uma pessoa que administra lá as atividades sem ser administrador? Pronto, vamos começar a fazer igual do início. Do início. Para não dizer do começo, né? Mas vamos lá, do início.
A nossa lei, a 4769, né, com um decreto que regulamenta ela, que é exatamente o 61.934, ele vai dar as atribuições do administrador. Quem vai ser administrador e quem não vai ser. A parte importante que a gente tem que aprender, como aqui a gente está exatamente falando dos acadêmicos, eu não chamo nem de aluno, é acadêmico. Pessoal, quem está na academia é acadêmico. Né? Aos acadêmicos, quando se formarem professor, eles vão notar lá que ele vai ser bacharel em administração. Então, pelo que você está me dizendo, ele já cometeu um erro em dizer que era administrador. Administrador de condomínio, olha. Porque ele não é administrador. Administrador é quem tem registro no conselho. Giovanni, onde diz isso? Na nossa lei. Qual é a lei mesmo? Diga aí. A 4769. A lei 4769, né, é a lei dos administradores. E o decreto que a regulamenta, que é exatamente o 61.934. Pessoal, é muito importante isso. Se alguém vira para você e diz que é administrador, ele tem que ser registrado no CRA. Assim como a contabilidade, os médicos, os advogados têm um registro no conselho dele, nós também temos. Nós, profissionais da área da administração, temos o CRA, que exatamente faz exatamente isso. Regulariza, né, nossa profissão. Ele está lá para a gente estar. O CRA hoje funciona de que forma? Ele fiscaliza. Além de fiscalizar, ele faz o quê? Registros profissionais da área da administração. Certo. Então, aqui para eu entender um pouquinho, Giovanni. Então, a empresa que trabalha de administração de condomínios, ele é obrigado a ter um administrador e registrado no conselho. Exato. Porque é o seguinte, quando você fala da empresa, ela tem que ser registrada no CRA. As empresas que são registradas no CRA são exatamente essas empresas. Toda empresa que é da área da administração, ela tem que ter o registro. Para que ela consiga fazer esse registro, ela tem que ter o responsável técnico. Então, ela tem que ter um responsável técnico. Que é o administrador, né? Que tem que ser administrador. Uhum. Administrador. E para ser administrador de condomínio, ele precisa ter, para que ele consiga exatamente exercer a profissão de administrador, ele tem que ser registrado no CRA. Ele tem que ser administrador. Porque exatamente como a gente está dizendo aqui, só é administrador quem tem registro. Então, se ele não tem um registro, ele não é administrador. Por mais que ele seja formado na área de administração, se ele não tiver o registro, ele está cometendo aí, né, o exercício ilegal, da profissão, né? Ilegal de forma da profissão. ilegal. Isso mesmo. Agora, Giovanni, administrador Giovanni, né? Lá no conselho a gente se chama assim, né? O administrador Giovanni. Mas existe o administrador, o tecnólogo em administração e o técnico em administração. Exatamente. Vamos falar aqui para o público qual é essa diferença do administrador, o tecnólogo e o técnico. Pronto, o técnico, vamos começar pelo técnico. Do técnico. O técnico é o nível médio. Hoje nós temos muito nas escolas profissionalizantes, né? O técnico e a administração, que eu acredito que é muito importante, porque dali já está se incutindo um futuro administrador. Então ele tem, hoje é muito bacana, a gente, quanto CRA, visitamos essas escolas profissionalizantes, até para explicar o que o técnico pode fazer, que é exatamente auxiliar o administrador. Aí ele auxilia o administrador. O administrador, pronto. Aí a gente já falou o técnico, vamos ao tecnólogo. O tecnólogo já é nível superior. Né? Então, vamos lá, de novo aqui para o pessoal entender direitinho. Vamos lá. O técnico, ele é daquelas escolas técnicas, né? Profissionalizante. Nível médio. Nível médio. Pronto, certo. Nível Ele não está na faculdade ainda. Ainda. Certo. Aí vamos agora para o tecnólogo. O tecnólogo já é nível superior. O tecnólogo que se registra no CRA são o quê? Os tecnólogos da área de administração. É por isso que a gente fala profissionais de administração e não administradores. Porque os tecnólogos também estão encaixados nisso.
Quais tecnólogos? Tecnólogos de marketing, recursos humanos, processos gerenciais, empreendedorismo, logística. Tem outros mais aqui, são muitos. Né? Agora te interrompendo um pouquinho aqui, porque nós temos um tecnólogo de RH na nossa faculdade, né? A gente tem o curso de tecnólogo de RH. O tecnólogo de RH, ele pode ser responsável técnico? Pode, não pode? Não pode? Pode, sim. Mas, por exemplo, ele pode ser responsável técnico, o de RH, numa empresa de marketing digital, por exemplo, eu sei que você tem uma empresa maravilhosa de marketing digital, mas o responsável técnico de recursos humanos, ele pode ser responsável técnico da tua empresa de marketing? É esse detalhe. Ontem a gente estava exatamente conversando sobre isso. O que esse profissional responsável técnico vai fazer? Se ele for responsável técnico na área do RH da empresa de marketing, ele vai poder. Entendi. É porque o que acontece? A responsabilidade técnica dele se resume à formação dele. Ah, Giovanni, mas se por acaso ele vai ser responsável técnico da empresa de marketing, mas a empresa de marketing fez um acervo, fez um trabalho, ele fez um projeto na área de marketing. Propriamente um marketing. Ele pode? Não. Aí ele não pode assinar naquele projeto. Não é a área dele. Né? Teria que ser na área dele. Agora, e se for um administrador? O administrador, ele pode, né? O administrador, ele pode assinar na área de marketing, no financeiro, na logística, em todas as áreas, né, que ele estudou, ele pode estar assinando. Até porque a diferença entre o tecnólogo e o administrador é isso, porque o tecnólogo é aquela formação mais rápida, a pessoa vai direto para o mercado com aquela área 2 anos ele já ter terminado. Aquela área específica. Isso. Ele vai trabalhar numa área única e específica. Ele não vai se formar em tecnólogo de marketing para trabalhar em RH, nem vai ser tecnólogo de marketing para trabalhar na área de logística, ele vai trabalhar na área dele específica. Né? Então, é diferente. O administrador, não. Ele já passa um tempo bem a mais, ele tem um conteúdo mais vasto, e ele vê todas essas áreas no geral. Então, ele pode, sim, assinar nas empresas como responsável técnico. Eu quero voltar a falar do meu colega do condomínio, tá? Que essa história é legal. Eu gosto de contar a história. Esse meu colega, né, que ele era da sempre, mas agora já o conselho já foi lá, já está tudo registrado, está tudo legal, viu? Pode dizer lá, eu estou ali com o conselho dele, olha, tá foi tudo bom ok. A professora falar isso para a gente não mandar uma fiscalização. Pois lá, é. Né? Mas aí, o que acontecia, né? Essa pessoa, quando eu disse assim, mas meu colega administrador, e aí você vai lá no conselho, conhece o conselho? Aí ele, não, eu não sou administrador. Aí eu, como assim? Então, muitas empresas, dessas empresas de administração de condomínio, muitos não têm o técnico, o administrador para assinar, né? E para fazer a administração mesmo, né? Aí a minha pergunta é a seguinte: um técnico, uma pessoa que está no nível técnico, ele pode. Aí a empresa é pequena e tal, ela só administra só um condomínio, não tem muito recurso. Aí ela contrata um cara do nível médio, que é técnico de administração. Essa pessoa vai poder assinar ele vai poder se responsabilizar, assinar por esse condomínio? Pronto. As atribuições dele não são essas. Então, como ele é técnico, ele não vai poder assinar. Só quem pode assinar é o profissional da área. Né? O profissional da área, sim, vai poder assinar. Mas o técnico, não. Já que o técnico ele está ali, pode fazer o quê? Assessorá-lo. Né? Então ele é o assessor, né? Exatamente. Ele pode trabalhar, fazer o serviço, fazer o serviço junto com ele, mas assinar, não. Porque essa atribuição da assinatura foi um questionamento que foi feito por alguns colegas, sempre perguntam, né? O pessoal entende o seguinte, por trás desse não é só uma assinatura. Aquela assinatura lá, existe uma responsabilidade muito grande por parte da gente. Então, assim como nos outros conselhos e assim como nos outros profissionais, né?
Quem assina é quem está com a responsabilidade. Então, o técnico nível médio, ele não vai ter essa atribuição. Eu digo isso até porque, às vezes, a gente pode fazer aquele questionamento que a gente vê. Ah, mas eu conheço pessoas ali que não são administradores e estão assinando, né? Eu conheço fulano, aí eu digo sempre a mesma coisa. Olha, pessoal, eu também conheço gente que trabalha em contabilidade que também não é contador. E eu conheço, a gente já passou na televisão, né? Médico que não era médico. Eu vi enfermeiro fazendo cirurgia, está com algum tempo fazendo cirurgia. Agora, o que o conselho faz? Nós fiscalizamos para que isso não aconteça. E até aproveitando aqui esse momento, para falar sobre uma ferramenta do CRA que se chama Alô Fiscal, viu, professor? Que ele exatamente isso. O que é que faz o Alô Fiscal? O Alô Fiscal, ele está para isso, para que os nossos colegas e as pessoas, a sociedade em si, quando encontrar esse tipo de profissional, denuncie. Até para a gente ter uma fiscalização mais efetiva. A nossa fiscalização já é efetiva, mas são muitos, infelizmente, ainda acontece, para que você não seja enganado. Enganado em que sentido? A gente vai até falar, acredito que a gente vai falar nisso, mas eu vou só dar uma deixazinha. Era a questão do sentido de que você já pensou, você tem uma empresa, chega um cidadão para você e diz, olha, eu trabalho com marketing, faço isso, faço aquilo. Esse cara não é um profissional. Aí você faz o contrato com ele, ok? Faz lá tudo. No final, você não tem o que ele prometeu para você. Estava lá no contrato. Você vai recorrer a quem? O conselho está aqui para isso. Para chamar o profissional e dizer, olha, o que foi que aconteceu isso. Por isso que a gente tem um código de ética, né? Assim como os outros conselhos também fazem a mesma forma, fiscalizar de forma ativa. Então, nós estamos lá exatamente para fazer o quê? Proteger a sociedade de profissionais proteger a sociedade de pessoas que se dizem profissionais, que essa é a questão, né? É verdade. Eu já recusei, né? Eu tenho uma consultoria e eu estou coordenadora do curso de administração, sou diretora do CRA Mulher, né? Uma das cadeiras lá do CRA Mulher, então eu estou dentro do conselho. E eu já fui convidada para assinar tecnicamente por empresa. Mas eu não aceitei. Por quê? Porque, como ele estava falando, eu quero pegar a tua deixa justamente para falar. Não é só uma assinatura. Não é só uma assinatura, é a sua responsabilidade. Para um profissional de administração assinar por uma empresa, ele tem que trabalhar nessa empresa para saber dos projetos que ela tem, para saber do compliance, né? Exatamente. Porque se houver uma corrupção, por exemplo, se for uma empresa de fachada, se aquela empresa tiver ali aquele nome só para estar fazendo coisas erradas por trás, sabe quem é a responsabilidade? É sua. Tá lá, você assinou. Não, eu não vim aqui, não. Eu só vim pegar meu dinheiro e assinar. Exatamente. Então, um administrador, a primeira coisa que um administrador deve aprender é a ética, é a integridade. E aí, a integridade dele é inegociável. Os nossos valores são inegociáveis. Se toda organização tivesse administradores íntegros, a gente teria um mundo bem melhor. Porque quantas vezes a gente não está vendo, a mídia está mostrando, gente. Eu não vou entrar aqui em política, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas quantas a gente está vendo quantas corrupções aí no mundo. E aí você vê as empresas nisso. E tem os profissionais. Então, o administrador, ele precisa zelar pela sua profissão, ele precisa zelar pelo juramento que ele fez, e ele precisa ser uma pessoa responsável. Então, não é só uma canetada, né? Ele tem que saber o que é que ele está fazendo. Novamente, eu vou fazer uma coisa. Quando você fala na questão do administrador aí, é porque essas empresas não têm administradores. Porque se ele fosse administrador, isso não aconteceria. Não acontecia. Essa é a grande questão.
Infelizmente, as empresas não têm administradores, algumas, porque o administrador não faria isso. Até porque ele sabe que aquilo ali vai recair sobre ele. Né? Quando você tem uma empresa e você tem um administrador e você vai ser responsável técnico, eu digo para vocês, é muito importante que no momento que você for assinar o contrato, você vai ver que existe um modelo de contrato pela própria CRA, ele vai dar um modelo, mas você tem que observar o que você vai estar fazendo para aquela empresa. Rapaz, eu vou trabalhar em quê? O que eu vou fazer? Até para que exatamente não aconteça isso. Você ser responsabilizado por algo que você não fez. Então, essa é a grande importância de ter um administrador. E quando a gente fala que a administração é para profissionais da área, a gente pode ver que, durante o período pandêmico, né, ainda, assim, entre aspas, saímos, né, mas ainda existe, claro, um certo risco, que a gente continua se protegendo de todas as maneiras, mas quantas empresas, né, faliram? Não preciso, olha, eu não preciso aqui colocar nem para vocês exemplos, não. Se você colocar aí no Google, quando você coloca a falência de empresas, as próprias manchetes vão dizer que essas empresas faliram por falta de administração em algum momento, porque não tinham administradores. Onde houve também uma reviravolta, que foi o quê? Algumas empresas faliram e outras cresceram. E agora estão começando a falir por falta exatamente por falta de administrador novamente. Olha, é bem interessante o que você está falando aí. Às vezes, a pessoa tem uma empresa pequena, né? Aí não é administrador, mas ele tem uma empresa ali pequena. E a empresa cresce. Só que uma coisa, eu administrar uma empresa pequena. Outra coisa, eu administrar uma empresa bem maior. E às vezes a pessoa, é como se a gente tivesse um filho e a gente não vê ele crescer. Ele vai para ser adolescente, adulto, e a gente continua tratando ele como criança. Então, alguns empresários tratam essas organizações como elas ainda fossem pequenas. Ele mesmo que dá ordem, ele mesmo que está ali na frente, e ele não vai tendo outras pessoas para ir dividindo as atividades. E a empresa vai ficando minguada, porque vai tudo centralizando, por falta de quê? De conhecimento da administração. Exato. Né? Conhecimento de administração. Eu conheço uma pessoa que tem muita atitude, o cara, sabe? Ele colocou um negócio para ele e o negócio estava indo legal. Só que quando o negócio começou a crescer demais, aí ele se perdeu. Ele tinha atitude, aí vamos falar aqui do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Exato. Ele tinha atitude? Tinha. Ele tinha tanta atitude que ele colocou um negócio para ele. Ele tinha habilidade? Tinha. O cara era hábil, mas ele não tinha conhecimento em administração. Ele não sabia como administrar um negócio, ele não tinha metodologia, ele não tinha ferramentas. A ferramenta da administração, ela não é feita para engessar os processos. As ferramentas existem várias. Então, de acordo com cada necessidade de empresa, ela vai lá e usa uma daquelas ferramentas, ou mais, né, de acordo com a necessidade no momento para aquela organização. E ele não conhecia. Aí ele passou a ser meu aluno. Ele fechou a empresa. Olha, não dá, não tem. E aí ele passou a ser aluno de administração. Foi aluno, por sinal, um excelente aluno. E outra coisa, como ele tinha muita experiência, foi bacana porque ele falava para os alunos, né, da experiência dele. Então, quando a gente falava em gestão de pessoas, quando a gente falava em empreendedorismo, quando a gente falava em gestão estratégica, logística, ele sabia de tudo. Acontece que ele até sabia, mas estava desestruturado o conhecimento. Eu sei. É como uma pessoa que eu sei, mas eu não sei aplicar. Então, ele até conhecia algumas coisas. E aí, ele foi percebendo que na administração ele tinha que ter uma ordem, ele tinha que planejar. Aí ele depois tinha que organizar.
o que ele planejou. Ele tinha que gastar muito tempo no planejamento. Depois ele tinha que organizar. Aí ele tinha que dirigir e ele tinha que fazer mais líderes. Ele tinha que dar mais direção à empresa. E ele tinha que controlar. Chegou um momento, a empresa estava tão grande que ele não soube controlar. Então, houve roubo, houve falha, o pessoal levava os estoques. Mas isso aí né? Então, ele não fez, como a gente chama do PODC, né? Ele não praticou planejar, organizar, dirigir e controlar. Ele não controlou a empresa dele. Por quê? Porque ele não sabia, ele não tinha o conhecimento que existe uma técnica, existe um método, e que esse método, claro, cada empresa vai utilizar a sua ferramenta, o seu método, mas o conceito, ele vai existir. A forma, ela vai existir. E aí ele fez a administração, né? Colocou o negócio dele de novo. Eu passei a ser a mentora, agora não era mais consultora, era mentora. Como professora, eu já passei a ser mentora, e ele está muito bem. Claro, menor, não foi com aquela grandiosidade. Ele, peraí, eu só vou crescer na hora, né? Porque as coisas, às vezes, vão crescendo e você tem que acompanhar aquele crescimento. Nesse momento aí, ele passou a ser profissional de administração, né? Pronto. Ele já percebeu de outra forma. A gente, assim, se a gente fosse falar de casos, a gente vê vários casos dessas pessoas, né? Lá no conselho, o pessoal chega conversando com a gente, colegas nossos, às vezes contam história. Por exemplo, já tive também um colega que colocou um mercantil, ele tinha um certo cargo aqui dentro do estado de vendas de cereais, então ele achou que aquele cargo dele, que é um cargo, digamos assim, depois do dono, sobrariam umas 2 pessoas e depois ele. Então ele achou que por aquele cargo e por aquele domínio que ele tinha, ele conseguiria colocar um mercantil e fazer como tudo andasse, né? O mercantil durou 6 meses e faliu. E levou o dinheiro dele junto, né? Também. Aí foi o quê? Aí eu disse, olha, aí faltou o quê? A administração. É isso que às vezes a gente tenta passar para todos os alunos, empresários, né? Pessoal, o conhecimento, ele é tudo. Apesar de que, às vezes, quando você fala em conhecimento, a pessoa diz assim, não, rapaz, todos nós aqui, os colegas que estão assistindo, colegas administradores, vão dizer assim, rapaz, quantas vezes a gente chegou em alguma consultoria e o dono disse assim, olha, o negócio é meu, eu já estou aqui há bastante tempo, eu sei. Só que aí ele tem que parar aquele pensamento, até aquela humildade e dizer assim, olha, se estivesse tão bom, talvez a gente não estaria aqui, estaria né? aqui, né? Estaria pagando a gente para estar lá. E é exatamente nesse momento aí que a gente vê a diferença entre você ser um profissional da área de administração e a pessoa que tem o senso comum. Esse senso comum que ele tem vai servir até determinada fase. A partir dali, ele vai precisar de um conhecimento que ele não tem, e se ele não perceber isso no tempo hábil, que ele consiga, né, contratar um profissional da área, ele infelizmente vai acontecer dele falir. Aí ele vai perder não só o tempo, como também o dinheiro, todos os investimentos. No caso do seu amigo aí, graças a Deus, ele teve a oportunidade de reerguer e conseguir colocar algo, né, menor. Mas a gente sabe, né, a gente convive com isso, a gente vê que a grande maioria realmente, quando fala, não tem condições de recolocar uma outra empresa, né? Administração é interpretar os objetivos das empresas e transformar esses objetivos em ação. Então, o que ele está falando é o seguinte, eu já fui muitas para empresas e eu vi isso do dono. Não, mas quem conhece do meu negócio sou eu. Eu sei disso. Agora, ele conhece do negócio dele e eu conheço e eu consigo interpretar as ações. Então, entrando em uma organização, seja lá do que for, certo? Seja lá do que a pessoa vender, eu, como profissional de administração, você que está fazendo administração, Giovanni, que tem muita experiência no mercado de trabalho, a gente entra na organização. Eu não vou, por exemplo, o cara vende água. Eu não sei como é o processo dele vender água.
mas eu entendo de logística. Eu entendo da ferramenta que vai ser necessária para que ele eu consiga entendo fazer. De pessoas. Eu chego lá, outra vez, só contar uma historinha aqui, né? Eu fui fazer uma visita a um cliente, né? E aí ele, olha, eu queria que você desse um jeito no meu funcionário. Tô cheia de reclamação, aqui, ó. Tá cheio de reclamação. O pessoal não atende direito. Né? E aí você tá lá ouvindo, né? E aí entra um funcionário dele, e ele, né, diz assim, não viu que eu estou atendendo, não? Já imaginei a situação na minha cabeça. Aí, gente, eu sou intérprete de empresas, do que está acontecendo. Então, aquele momento ali, para mim, eu já estou entendendo mais ou menos por que a empresa está com tanta reclamação de atendimento. Então, o profissional de administração é como se ele fosse um médico, né, que ele vai na empresa, né, por exemplo, um consultor, ele vai lá, vai fazer um trabalho, ele não precisa conhecer do processo, do produto. Se ele conhecer, melhor ainda, melhor. Né? Ele vai ter muito mais conhecimento, tudo bem. Mas o profissional de administração, ele transforma os resultados, ele transforma em ações. Como é que eu faço para que a minha equipe atenda e me dê resultados financeiros? Se essa equipe, se tem um treinamento, se ele treinou essas pessoas da maneira correta, né? Eu até agora me lembrei a professora falando disso, eu me lembrei assim, o nosso presidente, né, o doutor Leonardo Macedo, presidente do Conselho Regional de Administração, ele sempre brinca dizendo assim, olha, eu jamais chamaria um advogado para fazer uma cirurgia, como eu também não chamaria um médico para me defender em um tribunal. Por qual razão você acredita que você pode chamar outra pessoa para gerir sua empresa da melhor forma que não seja o administrador? Eu amei isso aí. Não tem como, né? Então, partindo daí, você já pode perceber que se você tem algum problema na sua empresa, olha, só para você ver a visão do profissional de administração, que a gente diz que a nossa visão é uma visão holística, né? Você vê tudo. É exatamente isso. Bastou um segundo para a professora detectar o problema que ele tinha folhas lá em cima. Foi só um segundo. Agora, daquele segundo ali, para ele, talvez demorasse bem mais tempo e talvez não conseguisse até ver esse problema. Mas a partir dali, daquele segundo, você vai fazer o quê? Rapaz, a ferramenta que a administração tem para mim resolver é essa. Essa é a diferença. A diferença entre nós, administradores, e o profissional que não é da área de administração é essa. Conseguir ver o problema e, para falar a verdade, não é nem conseguir ver o problema, é conseguir ver a solução para aquilo que ele diz que é um problema. Né? Para aquilo que ele está dizendo lá que é um problema. Nós já vamos ter a solução. Essa é a grande diferença. E, assim, as empresas, elas precisam entender, né, que um profissional de administração, ele vai fazer a diferença. Ele vai fazer... Então, uma coisa, um resultado que você ia levar 5 anos para obter, 2 anos para obter, com um profissional de administração eficiente e eficaz, ele vai receber esse resultado com muito mais rápido. Professora, assim, quando a gente fala, vou dar um exemplozinho básico. Às vezes, até uma empresazinha, vamos dizer uma empresa pequena, a pessoa vende din-din na casa dela. Din-din. Uma conta simples, né? Quanto din-din ele vende, quanto ele gasta, quanto ele... Aí pronto, todos os dias ele faz aquela contazinha, um dono da empresa, né? O dono é a pessoa que está fazendo. Só tem ele. Né? Ele faz aquela contazinha ali. Dali, a probabilidade de ela aumentar é pequena. Mas se ele tiver dentro de casa, às vezes tem um filho, um irmão, alguém que faz administração, a gente vê que a probabilidade ali é sempre de aumentar.
porque ele só vai conseguir ver aquela contazinha que ele faz ali todos os dias. Mas o profissional da área não. Eu estou dizendo isso assim por experiência própria. A pessoa vai chegar e vai dizer assim, fulano, o que você faz aqui? Mas quanto é que você gasta? Onde é que você está comprando? Você faz uma pesquisa de compra? Qual é esse material que você compra sempre no mesmo lugar? Sempre? Ah, você pede desconto já que você compra sempre no mesmo lugar? Você já experimentou comprar em outro local? Você já fez uma pesquisa? Ah, você vende din-din só aqui? Já pensou em aumentar isso? Quer dizer, quando você é profissional, uma simples ideia de vender um din-din para aquela pessoa ali do senso comum, ela vai simplesmente para ela, se ela vender 10 din-din, 20 din-din, tá ótimo. Se ele tiver alguém que tem uma visão diferenciada perto dele, ele vai dizer assim, olha, não, aqui está vendendo bem, que tal a gente conseguir fazer algo maior para que você gradativamente vá crescendo? Hoje você vende din-din, amanhã você está vendendo picolé, daqui a pouco você está vendendo sorvete. Também tem uma fábrica. Nós temos um exemplo básico, que eu ainda me lembro, não posso dizer aqui o nome, mas tem uma empresa ali que vendia, eu acredito que não possa dizer o nome, mas vendia picolé na praia as pessoas com isoporzinho. E hoje é uma das grandes empresas que vende picolé, sorvete aqui dentro do estado do Ceará. Né? Picolé, que para o pessoal não saber o nome, mas picolé natural, né? Que eles chamam natural. A grande empresa. E ele começou pequeno, mas ele tinha uma visão diferenciada como administrador. Eu não sei nem se o meu aluno vai estar nessa live. Ele falando assim, eu lembrei de uma história de um aluno meu, um aluno lá de Baturité. O aluno, o pai dele vendia bebida. E ele dizia assim, não, professora, mas meu pai, ele não quer... Não, ele vende daquele jeito e tem que ser do jeito dele, eu quero inovar, eu quero fazer umas coisas diferentes, mas ele não quer, não. Aí eu disse assim, mas você já pensou em você inovar, né, a sua parte? Olha, me dê aqui, eu não lembro se era refrigerante, se era bebida, cerveja, eu não lembro o que era. Aí ele pegou, foi na época da pandemia, e ele pediu, assim, olha, me dê, sei lá, me dê aqui um fardo de refrigerante, por exemplo. O senhor pode me emprestar um fardo de refrigerante? Aí o pai dele emprestou o que o pai dele vendia, certo? Ele pegou o que o pai dele vendia, e se você estiver aí na live, tá? Coloca aí, ei, professora! Estou aqui. Aí o pai dele emprestou, fez um empréstimo para ele, e ele colocou um negócio no WhatsApp, oferecendo para o pessoal, que ia deixar de bicicleta. Estava na época da pandemia, ninguém estava saindo de casa, não sei o que, logo no comecinho, né? E o pai dele estava para fechar as portas, porque ele só vendia, a pessoa tinha que ir lá vender para pagar, só vendia fisicamente, né? E ia fechar as portas. Aí ele pegou, botou no WhatsApp, colocou no Instagram, colocou uma bicicleta e de noite ele já tinha vendido o primeiro fardo, pagou o pai, comprou o dele. Aí o pai, peraí, né? Aí começou o delivery. Aí o pai aceitou o delivery. Por quê? Porque muitas pessoas, elas têm resistência, né, à mudança. Eles não acreditam, às vezes, né, na tecnologia, porque eles não tiveram esse conhecimento, tá? Então, eles só vão aceitar quando ele vê a prova. Por isso que é importante o administrador conhecer, estudar bem, porque quando ele vai falar com um empresário, que o empresário conhece o negócio dele, por exemplo, esse pai, vendeu há um bocado de tempo na região. Ele só conhecia aquela forma. Então, e o filho não adiantava, porque ele falava, né? Você não vai peitar seu pai, tem que ter o respeito. Mas na hora que ele mostra, na hora que ele diz assim, eu posso fazer um delivery, eu posso pegar uma bicicleta, eu posso botar no Instagram, as pessoas estão me pedindo pelo direct, o pessoal está me pedindo pelo WhatsApp. Aí ele, isso aqui funciona? E aí ele já começa a ter outra visão. Mas o administrador, ele precisa ter essa visão holística, ele precisa ter essa visão inovadora,
Ele não precisa ficar chorando pelos cantos, né? E agora a pandemia? Ele vai criar oportunidades. É uma das profissões que cria mais oportunidades no mundo, a administração. Outro dia, um aluno meu estava falando sobre isso. Professor, e com a tecnologia as pessoas não vão ficar sem emprego? Eu duvido que um administrador fique sem emprego. Rapaz, professor, quando você fala em ficar sem emprego, eu diria assim, eu teria dito assim para ela, olha, depende do administrador, viu? Aí ela dizia assim, por quê? Né? Poderia questionar, né, o porquê. Eu digo assim, porque o administrador não ficaria, não. Mas o que se diz, administrador, que não é esse, pode até ser. Não falta emprego para administrador. Né? Se, para falar a verdade, dentro da área dos profissionais de administração, seja administrador ou tecnólogo, eu sempre digo, pessoal, não falta emprego. O que falta, infelizmente, é uma mão de obra qualificada. Às vezes o colega, né, não tem a qualificação necessária para estar exercendo a função. Infelizmente, acontece ainda das pessoas não prestarem a atenção necessária nesses pequenos detalhes que nós estamos conversando aqui e lá na frente cometer algum erro. Eu sempre digo, pessoal, quando você fala de administração, a faculdade ela tem as diretrizes, ela vai te ensinar o básico para você entrar ali, mas é por isso que existe uma pós, é por isso que existe o mestrado, é por isso que existem vários cursos. Por exemplo, hoje da área da administração, o bom administrador ele já está prevendo exatamente esse futuro, essa tecnologia. Então você já está estudando uma forma o que, rapaz, eu vou estudar aqui uma parte de informática, esses programas que saem, novos programas que saem para administradores. Então a gente, já vou eu ter que estudar informática? Não, mas você tem que saber o programa, saber como esse programa funciona. É igual você falar assim, Excel, né? Você falar em Excel. Rapaz, o administrador tem que entender de Excel. Para falar a verdade, todas as profissões, eles entendem de Excel. Não necessariamente, né? Você, então vai ter que ter uma cadeira. Uma vez me perguntaram, professor, por que não tem uma cadeira dentro da faculdade de Excel, de Word? Eu disse assim, não, você ia passar 10 anos lá e a faculdade não ia ter condições de colocar todas as ferramentas que existem em todas as áreas, né? Então, isso é da pessoa procurar esse conhecimento extra, que apesar de que não tenha lá, mas ele é dito, ele é citado, e fazem menção da importância que aquilo ali vai ter dentro da nossa profissão. Um administrador, ele tem que ser um exemplo. Um administrador, ele tem que ter influência. São algumas características que o administrador ele tem que ter para ele poder atingir o objetivo dele. O administrador ele precisa se atentar aos detalhes, porque são nos detalhes que vai ter a grande diferença. Porque senão, não precisaria de administrador. Então, o administrador é aquela pessoa que tem o olhar clínico, ele tem que ter autoconhecimento, ele tem que ter motivação, ele tem o comportamento dele, ele tem que moldar o comportamento dele para que ele seja uma pessoa assertiva. O administrador ele tem que ter uma característica que todo mundo olha para ele e já diz assim, isso aqui é um administrador. As pessoas até brincam, né, sobre a questão quando começou a pandemia, as pessoas dizem, olha, o pessoal da administração não prevê o que ia ter pandemia. Eu digo assim, olha, que eu me lembro, nós trabalhamos na área da administração. Ninguém aqui é mãe, né, de nada, nem prevê nada. Agora, eu garanto para você que os administradores não teve a previsão da pandemia, mas nós, assim que começou a pandemia, todos nós fizemos o quê? Arrumamos meios e estratégias para que as empresas pudessem se sustentar durante esses momentos. Olha, ele está falando uma coisa interessante. Nós aqui da Faculdade do Macete de Baturité, antes da pandemia, eu estou aqui num estúdio que eu já gravei aulas online antes da pandemia. Antes da pandemia, a administração já estava fazendo, já tinha cursos online.
E não tinha pandemia ainda. Quando a pandemia chegou, eu já estava habituada a olhar aqui para essa câmera, que eu estou olhando aqui para uma câmera, e falar com a câmera como se eu estivesse falando com você. Porque é isso que eu estou fazendo, estou olhando para você. Por quê? Porque a administração já foi na frente, antes da pandemia. Exatamente. Agora, quando começou a pandemia, eu dava aula presencial. O que foi que aconteceu? Eu fui estudar gamificação. Por quê? Porque eu queria... o administrador, ele está sempre querendo fazer o melhor. Então, para dar aula presencial como eu dava, e eu disse assim, e agora, olhando para a câmera, como é que eu faço? Como é que eu faço para engajar meus alunos? Tem muitos aqui que botam só aquela bolinha da câmera, né? Como é que eu faço para eles ligar a câmera para mim? Como é que eu faço para sexta-feira eu ter os meus alunos, uma turma aí de quase 70 alunos, como é que eu faço para sexta-feira, de 7 às 10, esses meninos estão todos comigo, no lugar de estar lá no show do Zé Vaqueiro? Sabe por quê? Porque a administração, ela cuida. Então, eu fui conhecer gamificação, fui estudar metodologias ativas, fui estudar cultura maker, fui estudar as metodologias ativas para poder engajar. Agora, por quê? Porque a administração me ensinou a antecipar. Vem a pandemia, eu saio de uma aula presencial, eu tenho agora uma aula online. O que é que eu vou ter? Falta de engajamento. Eu tinha professor que dizia assim, professor, os alunos não vêm para a aula, não. Por quê? Aí é culpa do aluno? Não, filho, vamos estudar aqui uma forma nova. Vamos acordar, né? Vamos acordar. O mundo mudou. E eu não posso mais dar aula do mesmo jeito que eu dava no presencial. Hoje, agora, eu dou aula presencial com a câmera olhando ali. Então, eu tenho um aluno em casa, eu tenho um aluno no presencial, eu tenho o híbrido. E a administração é isso, é dinâmico. Quando eu era criança... Gente, eu ainda sou criança, tá? Mas quando eu era mais nova, eu fiz curso de datilografia. Eu acho que quem está aí não sabe nem o que é isso, né? Era uma máquina de escrever, que a gente ficava com os dedinhos assim, e cada dedinho era uma letra. Você é muito novo, não vai saber o que é isso. E então, ter um certificado de datilografia, gente, abria as portas do mercado. Então, eu vou trabalhar, né? Então tenho que ter um curso de datilografia. Eu era mais nova da turma, o resto tinha um monte de senhorinha lá, e eu aqui tentando fazer com os meus dedinhos o curso de datilografia. Gente, nem existe mais a máquina de datilografia hoje. E aí eu vou ficar no passado? Não, então eu sou da máquina de datilografia, então eu não vou aprender computação, é muito difícil. Difícil, para a administração não existe dificuldade. Para a administração existe desafios. É desafiador. Foi desafiador eu usar o computador? Foi. Foi desafiador eu aprender gamificação? Foi. O que eu estou falando com meus alunos agora? Metaverso. É desafiador? É desafiador. Mas eu estou já entrando no metaverso, na criptomoeda. Por quê? Porque já, gente, o metaverso está aí. O Mark Zuckerberg já comprou. Eu vi até só interrompendo, desculpa, mas eu vi até uma reportagem sobre a questão do administrador, né? Exatamente no metaverso. Ele estava dizendo assim: você, administrador, já sabe como vai ser a sua profissão no metaverso? Aí, quer dizer, já estamos começando a falar disso. Isso. E daqui a pouco vai ser uma realidade. Né? Vai ser uma realidade. Eu já participei de eventos em metaverso. Eu participei de um evento do governo do estado em metaverso, e aí estava todo mundo no auditório, porque você está lá no auditório, né? Exato. E eu fui para os estandes.
Eu foi cutucar os estandes, né? Você tá lá, eu estava em casa aqui no computador, e eu tenho o meu avatar, né? E aí o meu avatar estava lá no auditório, e aí eu saí, né? Tava lá o palestrante, tava lá todo mundo, e eu aqui, e eu disse assim, não, deixa eu ir para a feira. Aí a feira era na beira-mar, mas isso tudo no metaverso. A feira era na beira-mar. Aí eu fui, entrei em cada estande, olhei cada estande. O administrador, ele precisa ser curioso. Uma coisa que, às vezes, os pais, né, dizem assim para as crianças, menino, deixa de ser curioso. Gente, não é o nosso caso. Não é o nosso caso. O administrador tem que ser curioso. É essa curiosidade que vai alavancar a administração. Então, esse mundo metaverso, para mim, ainda é uma novidade, mas eu já estou assim, amando. Eu acho que vai ser fantástico. Eu até falar com o pessoal de casa, né, dizer o seguinte, olha, quando eu me lembro dessa questão do metaverso, tem um filme que eu gosto muito, que o nome do filme é Jogador Número 1. Eu só não quero que fique daquela forma. O jogador número 1 é um metaverso, eu não quero que fique daquela forma, porque lá o mundo todinho se acabou, né? Se foi destruído. A professora já assistiu, né? Ainda não. Mas neste filme as pessoas trabalham e fazem tudo exatamente pelo metaverso, né? Eles têm os avatares deles e eles vivem mais tempo lá do que na própria realidade. Eu só espero que não chegue igual o filme a se destruir, mas eu acredito que isso é um futuro, até, digamos, um futuro que não está muito longe de acontecer. Devido depois desse momento pandêmico, a gente vê que a administração em si, nós profissionais da área de administração, estamos trabalhando muito remotamente, né? O serviço remoto hoje é um serviço que antigamente o pessoal dizia, não, olha, trabalhar remotamente, administrador, não dá certo. Certos trabalhos, não, o pessoal dizia, olha, não podemos fazer porque tem que ser aquele trabalho presencial. Não é o de hoje. Hoje não é bem assim. Perceberam que a pessoa trabalhando de casa, ou na área da administração, algumas áreas, né? A pessoa trabalhando de casa dá o mesmo resultado, ou às vezes até um resultado bem melhor. Né? Então, já é uma realidade para nós. Já é uma realidade. E o administrador, ele precisa estar preparado para essa mudança. Exatamente. Porque, gente, não é mais o futuro, é o presente. É o presente. Então, a gente precisa, o passado, ele vai servir de um referencial, tá? Eu preciso, é muito importante que eu conheça o passado. É muito importante que você conheça as ideias de Taylor. Não para fazer as ideias, algumas coisas da cabeça do Taylor, né? Agora, eu preciso conhecer por que ele pensava daquele jeito. Eu preciso entender, eu preciso entender como é que pensava Fayol. Eu preciso entender o passado para que eu possa fazer o presente acontecer e eu estar com vista no futuro. Exato, até porque quando você fala de conhecimento, você tem que entender que você tem que ter o conhecimento bom e o ruim. Sempre. Eu vou explicar o porquê. O conhecimento bom, você vai aplicar. E o ruim, você vai evitar. Isso. Então, você tem que ter os dois. Mesmo que você... Por isso que quando a gente... uma questão... Até os professores, né, a gente sempre diz isso, que conhecimento sempre é bom. Exatamente por causa disso. Porque aquilo que a gente acha que é ruim, mas a gente tem de saber também aquilo ali que é ruim, exatamente para que a gente não faça aquilo, não cometa os mesmos erros. E é importante exatamente ter o conhecimento do passado, saber o que está mudando, o que vai mudar, qual foi a forma que mudou, se aquilo deu certo, que é exatamente isso, é a administração. Pura. O que eu vou fazer a partir de agora, desse momento? E não vamos deixar aqui de lembrar para quem chegou agora, professor, eu vou pedir esse momento. Para quem chegou agora, nós estamos falando de administrar para profissionais da área de administração, que exatamente são pessoas que têm um registro, né? Eu não estou aqui com a minha carteira, não sei se a professora está com a dela, mas a minha está ali. Tem que ter o registro no Conselho Regional de Administração do Estado, que é muito importante. Nossa área é muito importante. E o Conselho está aí para isso, né? Eu fiz um curso pelo Conselho Regional, tá? Eu posso falar? Pode, 0800, claro. Tá? Eu sou do Conselho.
Não Então, pode... foi para todos, aliás, foram para todos que se candidataram ao curso. E hoje eu tenho uma certificação pelo Conselho Regional de Administração em mentoria. Então, eu sou mentora de negócios através do Conselho Regional de Administração. E isso me dá credibilidade no mercado, isso me dá credibilidade para que eu possa exercer a minha função. Né? Além dessa fiscalização que o CRA faz, e também de registrar, né, os nossos colegas administradores no exercício legal da profissão dele, que esse é o dever do conselho, o conselho também se preocupa exatamente com isso, com o profissional que está qualificar, mandando... né? Como eu estou dizendo, eu fiz isso aí, qualificar. Da qualificação isso. dele. Até que eu vou falar uma novidade, eu não sei se a professora está sabendo, mas nós vamos, o CRA está saindo o edital quentinho aí, que ele vai sortear 200 graduação para os profissionais da área. Exatamente para que a gente quer que o nosso profissional cada vez mais se qualifique para o mercado. Está vendo o que eu estou dizendo? O nosso Conselho Regional de Administração, ele cuida dos administradores. Eu posso participar desse sorteio? Pode. Eu vou ter que estudar de madrugada, tá? Pode, todos os profissionais da área da administração podem estar participando desse sorteio. Para a gente finalizar, Giovanni, o Giovanni também é responsável pelo CRA Jovem. E é uma área que eu acho assim linda, porque meus alunos de administração, vocês sabem que eu sou apaixonada pela minha profissão e também por todos vocês, né? Eu tenho um carinho enorme. Eu tenho já alunos que já estão no mercado, eu já tenho alunos de sucesso, e isso me dá muito orgulho. Isso faz com que eu saiba que eu estou cumprindo a minha missão, porque a minha missão ela é muito maior do que uma profissão. Na realidade, a minha missão é a missão divina. Deus me deu essa profissão justamente para eu cuidar das pessoas, e aí eu cuido dos meus alunos, eu cuido dos funcionários das organizações, né? Cuido da minha família, administro a minha casa. Então, tudo isso através da minha profissão, a administração. Mas eu acho muito bonito a missão também do Giovanni. Ele tem uma missão muito legal com você, jovem. E aí eu queria, para finalizar, que ele falasse um pouquinho do CRA Jovem. Ótimo. O CRA Jovem é um programa, né, já está com alguns anos, que a gente fez para os acadêmicos. O que acontece? O CRA, como sempre, ele vendo mais à frente, a gente disse assim, poxa vida, a gente está sempre preocupado com os nossos administradores, que são o quê? O pessoal que já tem a formação, né? São aqueles formados. Mas que tal a gente começar a ver o acadêmico, aquele que está na academia, explicar para ele qual é a lei, como ele pode estar trabalhando futuramente, quais as perspectivas que tem na área de administração para ele, está passando para ele exatamente o que ele ainda não tem, porque nesse momento aí você está o quê? Você está naquele momento da academia. Mas que tal, além da academia, você ter o gostinho de saber como é ser administrador, estar participando dos eventos, saber quais os benefícios que tem a administração, porque a faculdade não vai lhe dizer isso, né? Então, pensando nisso, o Conselho de Administração fez o quê? Criou o CRA Jovem, que o CRA Jovem hoje é composto por, eu não tenho ideia, eu só sei que são muitos estudantes, várias instituições fazem parte do CRA Jovem. Esse aluno que está lá na academia, né, ele faz o cadastro, só escrever no Google mesmo, CRA Jovem já aparece. CRA Jovem, na hora que você colocar, ele vai aparecer lá para você fazer sua inscrição. E é gratuita? Existe duas vertentes aí. Existe quando você faz lá, tem gratuitamente, que é a nossa carteira digital, a CED, que é a carteira do estudante digital, essa ela é gratuita. Aí tem a outra, que é a carteirinha já física. Essa tem uma taxazinha de envio, né, que ela, quando você faz lá, você tem um envio. Então ela custa R$30 esse envio. Mas
ela é gratuita. A partir daí você passa, ela tem validade de 1 ano, né? A pessoa apresenta no momento que está fazendo lá você vai apresentar a declaração da faculdade, os seus documentos, dizendo que você é estudante da área da administração. Então você vai apresentar esses documentos dentro do sistema e a partir daí, se você quiser eSIP digital, vem no seu celularzinho, você já tira aqui, tem a mesma validade, porque o que vai valer é a numeração. A numeração. Como nós, administradores, temos uma numeração, o acadêmico também tem a sua. Então, toda vida que ele for participar de um evento do CRA, se pedir a numeração, ele vai colocar a numeração dele. Se ele for participar do projeto Capacita, que esse projeto Capacita é um projeto maravilhoso que o presidente Leonardo pensou mais à frente novamente, e ele fez dentro do sistema CRA hoje, a gente tem esse projeto Capacita, que é o quê? São vários e vários cursos na área da administração. Para os profissionais, para os alunos. E para os profissionais também. Ah, que bom. Eu vou dizer para os profissionais também, porque eu mesmo já fiz 2 lá. Principalmente na minha área, quando tem um curso bom, tinha um curso muito bom de marketing. E é presencial, digital. online? É de forma online os cursos. Né? Uhum. Aí ainda tem, e a parte boa, viu? Certificado? Tem certificado. Eita, gente, certificado, ó. Olha, tem certificado. Para eles aqui tem que ter certificado. Então, tendo essa visão, além disso, a gente tem as palestras, né, do CRA, que eles também podem estar participando das palestras, dos eventos. E, para fechar com chave de ouro, eles recebem diretamente no e-mail deles, assim como nós, eles recebem um ADM Notícia, que é a parte que vai deixar eles informados sobre o mundo da administração dentro do estado do Ceará. Que isso, para o profissional que vê, ou tem que ver além, é um passo a mais, né? É verdade. É um passo a mais. É só para a última pergunta. E esse número desse registro, quando ele se forma, é o mesmo ou ele vai fazer outro registro? Pronto, não, porque aí o que acontece? Ele já passa da base de dados de acadêmico para o profissional de administração. Aí é outro número. É outro número, porque a partir daí, esse número dele já vai valer como registro profissional, o número dele vai direto para o Conselho Federal, só ele tem aquele número. A gente, como toda profissão, a gente tem a nossa prerrogativa da nossa carteirinha. A partir desse momento, a nossa carteirinha serve como identidade também, né? Como profissional. E a carteirinha de estudante, ela tem mais exatamente essa parte, que é a parte cultural, né? A parte que você vê como uma carteira de estudante, né? Então, o número muda. Mas já é até, digamos assim, a pessoa, eu sempre digo, está com mais ou menos 1 semana que eu recebi. Olha, é uma satisfação imensa, professor. Eu estava lá dentro do CRA, na segunda-feira, eu sempre estou no CRA. Para quem quiser visitar o CRA e quiser falar comigo, na segunda-feira sempre eu estou por lá. Uma estudante que estava lá fazendo o registro profissional dela, ouviu a minha voz. Aí pediu, disse assim, olha, eu ouvi a voz do professor Giovanni, ele está aqui. A menina disse assim, tá, pois eu vou fazer uma surpresa aí. Assim que ela terminou o registro, ela foi lá na sala mostrar a carteira dela e bateu a foto e disse assim, olha, agora nós somos colegas de profissão. Que coisa linda, é muito gratificante. Exatamente. O Conselho Regional de Administração fica na rua? Rua Dona Leopoldina. Né? Dona Leopoldina. 935. Rua Dona Leopoldina, 935, a 1 quarteirão da Heráclito Graça, né? Você pode estar lá perto ali do Apvida, né? Vem aqui para o lado do centro, só 1 quarteirão. Quem quiser fazer uma visita lá ao Conselho de Administração ou à Casa do Administrador, olha, eu vou dizer, esse aqui agora eu vou pegar a professora aqui, olha. Vocês, os alunos dela, todo mundo que tiver os alunos dela, diz assim, professor, eu quero fazer uma visita lá na Casa do Administrador, quero conhecer o Conselho e a Casa do Administrador. Já está dizendo, é a nossa casa. Né? A Casa do Administrador. Peça a professora para fazer uma visita técnica lá, levar todo mundo lá para tomar um café com a gente. Já vão ficar me cobrando nessa visita. Exatamente. Mas nós vamos fazer a visita. Fica aqui até um compromisso. Né? A gente já foi uma vez, mas a gente está com alunos novos de administração e nós vamos novamente fazer uma visita ao Conselho Regional de Administração. Nada melhor do que sentir aquele climinha quente lá, com todo mundo lá juntinho, conversando, falando exatamente
Administrador Giovanni, muito obrigada. A gente podia passar a tarde toda falando de administração. Uma menina disse assim, professora, a senhora vai falar quanto tempo? Não, 30 minutos, 40 minutos. Olha, eu que já gosto de falar muito, falar de administração, que é a minha paixão, 30 minutos. Eu não consigo. Né? Mas aí eu encontro, né? Encontro outro que não fala bem pouquinho, né? Também, aí pronto. Aí é uma hora para mim e uma hora para ele. Quando eu vou fazer a palestra, a pessoa diz assim, rapaz, é 40 minutos. Aí quando desce fé, alguém me diz assim, ei, já está com 1h30. Aí eu digo assim, olha, mas não sou eu, são as pessoas que a gente vai conversando e vai aparecendo outro caso. O tema administração é fantástico. É fantástico, né? É muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Eu agradeço a escuta de todos vocês, quem vai assistir gravado, quem está agora ao vivo, muito obrigada. Agradeço a Giovanni. Olha, eu agradeço demais ao Conselho Regional de Administração, porque o Conselho, ele está... Tudo que eu digo, vamos lá para Baturité, leva o carro itinerante, está lá o Conselho. Vamos falar lá do CRA Jovem, está ali o Conselho comigo. Então, esse é um Conselho presente. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer aqui ao nosso presidente, Leonardo, que ele está... o Leonardo, eu tenho um telefone dele, na hora que eu peço alguma coisa, ele me responde na hora. Então, isso é uma pessoa que se importa. O administrador, ele se importa com as pessoas. Leonardo, muito obrigada por você se importar comigo, com a Faculdade do Maciço de Baturité. A faculdade vai estar de portas abertas para o Conselho Regional de Administração e para todas as pessoas que fazem parte do Conselho Regional de Administração. Muito obrigada, Giovanni. Eu que agradeço. Professor. E eu quero você lá de novo para a gente fazer uma palestra, tá? Ótimo, estaremos lá. É muito importante exatamente frisar isso, porque tudo que a gente tem vivido, essas mudanças dentro do Conselho, né, a gente tem hoje um presidente atuante na área da administração. Né? E eu sou testemunha. Como você mesmo falou, ao ligar para ele, se ele naquele momento ele não puder lhe atender, ele vai lhe retornar. Então isso para a gente, assim, nós como conselheiros, junto com ele, é muito mais fácil a gente fazer o trabalho quando a pessoa que está lá, está à frente, né, ela exatamente tem esse compromisso com a administração. É verdade. O presidente Leonardo, ele tem um compromisso seríssimo com a administração. Tanto que a gente lá brinca na seguinte questão, dizer assim, olha, existe o Conselho Regional de Administração antes do Leonardo e depois do Leonardo. A administração hoje, a gente tem várias e várias vitórias, as nossas batalhas são constantes, né? Hoje a gente veio falar sobre um tema único, mas em outro momento a gente pode falar outros, mas as nossas batalhas dentro da administração são constantes e temos vencido, garantido exatamente esse local, garantindo a nossa reserva de mercado da administração. Né? Giovanni, que coisa boa, muito obrigada por sua presença. A gente falaria aqui a tarde inteira, exatamente, né? Mas a gente vai ter que liberar o pessoal aí que está assistindo. Né? Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. O curso de administração teve a honra de entrevistar o Giovanni, do Conselho Regional de Administração. Agradeço a presença de todos, muito obrigada. E até o nosso próximo podcast. Tchau, gente. Até mais. Falar do curso de administração para mim é muito fácil, porque foi ele quem proporcionou tudo na minha carreira. Ou seja, é um curso que pode mudar a vida das pessoas. Esse curso de administração, você pode ser inserido no mercado de trabalho mais rápido. Por quê? Porque você aprende sobre gestão de pessoas, marketing, logística, financeiro, administração ambiental, hotelaria, que eu tanto amo, consultoria e dentre tantas outras possibilidades
que o curso de administração dá. As empresas, sejam elas pequenas, médias, grandes, todas elas usam a administração, os princípios da administração, as ferramentas administrativas. Ou seja, quem domina a técnica, quem entende de administração, claro, com certeza vai ter mais possibilidades no mercado de trabalho. No curso de administração, você aprende desde cedo, logo no primeiro semestre, logo no início, você aprende a trabalhar o seu comportamento profissional, você consegue aprender o empreendedorismo, a logística, você aprende a usar ferramentas de gestão, de controles, todas as ferramentas que as empresas usam em suas gestões. Para você ser um profissional de sucesso, você vai precisar ser uma pessoa criativa, dinâmica, determinada e uma pessoa que consegue dar resultados, tanto para as empresas, para as organizações, como para você mesmo. Agora deixa eu improvisar um pouquinho. Produção, só um pouquinho, tá? Deixa eu improvisar. Gente, o mundo está passando por várias transformações e você precisa ser transformado pelo curso de administração. Então, vem para a FMB ser transformado, tá? Porque lá o seu sonho está ao seu alcance.